Olá, meus alunos do 7º ano. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a atividade industrial no Brasil. Antes de iniciar, eu quero lembrar que a industrialização no Brasil ela aconteceu de maneira tardia se comparada a outros países da Europa, por exemplo. A primeira revolução industrial ela aconteceu na Inglaterra em meados do século XVIII. E no Brasil, essa atividade industrial ela foi de fato se efetivar a partir de 1950. Então, ela foi uma industrialização tardia. Nós tivemos algumas indústrias antes desse período, mas essa atividade ela veio se fortalecer a partir desse período. Então, devido a esse atraso em relação a outros países, nossa indústria ela demorou bastante para engajar. Porém, nos últimos anos, nós temos tido resultados satisfatórios no que se diz respeito ao avanço aí dessa atividade econômica no país, tá bom? Bom, dando continuidade, nós vamos relembrar os setores da economia. Os setores da economia são o setor primário, secundário e terciário, tá? Então, as atividades econômicas, elas podem ser agrupadas nesses setores. O setor primário é pecuária, agricultura e extrativismo. Setor secundário compreende a indústria. Setor terciário, atividade comercial e prestação de serviço. Então, as atividades econômicas, elas podem ser agrupadas nesses setores, tá bom? Sobre os tipos de indústria, nós temos a indústria de bens de produção, elas podem ser chamadas também de indústria de base ou indústria pesadas. Elas são responsáveis pela transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima processada, sendo a base para outras indústrias. Então, é aquela indústria responsável por transformar matéria-prima bruta em matéria-prima processada para ser utilizada por outras indústrias. O petróleo, por exemplo, quando ele é captado da natureza, quando ele é retirado da natureza, extraído, ele não vem preparado para o consumo, ele vem bruto. Então, ele tem que passar por um processo de refinamento para sim ser utilizado por outras indústrias. O ferro, por exemplo, quando ele é retirado também, ele precisa passar por um processo de refinamento, por um processo aí de transformação, certo? Para que ele possa ser utilizado por outras indústrias. Então, nós temos alguns exemplos de indústria de bens de produção, certo? Que são indústrias, por exemplo, de extração mineral, de madeira, transformação de minérios não metálicos, metalurgia, mecânica e indústria química. Aqui alguns exemplos, alguns desses exemplos. Então, nós temos a Petrobras, que é uma empresa brasileira, ela trabalha não somente com o petróleo, mas também com o gás natural, desde a sua captação, refinamento, até o seu transporte, ok? Bom, nós temos também aqui uma indústria madeireira, responsável por transformar madeira em matéria-prima processada para ser utilizada em outros tipos de indústria. Nós temos aqui as metalúrgicas, responsáveis por transformar metais em elementos que serão utilizados por outras indústrias, tá? Temos aqui a indústria mecânica e a indústria química, tá bom? Bom, outro tipo de indústria que nós temos são as indústrias de bens de consumo. E as indústrias de bens de consumo, elas podem ser duráveis, tá? Ou não duráveis. Primeiro vamos analisar as indústrias de bens de consumo duráveis. Então, são aquelas que fabricam mercadorias não perecíveis. Então, são exemplos desse tipo de indústria: automobilística, móveis, comerciais, material elétrico, eletroeletrônico, eletrodoméstico. Então, são todas aquelas indústrias que fabricam mercadorias que não têm prazo de validade, certo? Aquelas mercadorias que elas levam um tempo a mais para se deteriorar, ok? Então, são bens de consumo que serão utilizados pela população, pelas pessoas. São bens de consumo duráveis, ou seja, que possuem uma durabilidade maior, ok? Bom, aqui tem uma indústria de celular, tá?
que é um bem de consumo durável, e aqui temos uma indústria de eletrodoméstico, que também é um bem de consumo durável, tá bom? Bom, nós temos também os bens de consumo não duráveis. Eles produzem mercadorias de primeira necessidade e de consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis que têm prazo de validade. Então, por isso são chamados de bens de consumo não duráveis, tá? Ou seja, a durabilidade dele é bem pequena, é menor. Então, exemplo, indústria alimentícia, são produtos que nós vamos consumir imediatamente. A indústria produz, certo? Nós vamos lá, adquirimos e já vamos utilizar. Indústria têxtil, de vestuário, remédio, cosméticos, tá? São todos exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis. São elas que produzem mercadorias de primeira necessidade, certo? Bom, aqui eu coloquei o exemplo de uma indústria de calçados e uma indústria aqui de alimentos. São exemplos de bens de consumo não duráveis, tá bom? Bom, sobre as áreas industriais do Brasil, vale destacar que a região mais industrializada do nosso país é a região Sudeste, tá? Que compreende os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, certo? São Paulo e Espírito Santo. Então, a região mais industrializada do nosso país é a região Sudeste, ok? Composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós temos aí também uma concentração industrial satisfatória na região sul, e a gente observa que a região Nordeste também tem tido um avanço aí nas atividades industriais, compondo aí hoje uma importante área industrial do nosso país, ok? Então é esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!